Oi, galera! Vocês estão gostando dos conteúdos? Deixe seu joinha para nós publicar diversos outros conteúdos. Vamos lá. Quem era Arquimedes? Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Na história da matemática, Arquimedes tem um papel muito importante devido às suas contribuições significativas que transcendem o seu tempo. A Grécia Antiga e Clássica, e que o identificam como um dos matemáticos mais importantes da humanidade. Arquimedes foi um matemático grego, astrônomo, engenheiro, físico e inventor da Antiguidade Clássica, nascido em Siracusa possivelmente em 287 AC, e assassinado em 212 AC, filho do astrônomo Fídias, que provavelmente introduziu a matemática. Ele aprendeu com seu pai os elementos daquela disciplina em que estava destinado a superar todos os matemáticos antigos, a ponto de parecer prodigioso, divino, mesmo para os fundadores da ciência moderna. Seus estudos se aperfeiçoaram naquele grande centro da cultura helenística que era Alexandria dos Ptolomeus, onde Arquimedes foi, por volta de 243 AC, discípulo do astrônomo e matemático Conon de Samos, por quem sempre teve respeito e admiração. Esteve algum tempo no Egito como engenheiro de Ptolomeu, e lá projetou sua primeira grande invenção, o parafuso de Arquimedes, uma espécie de máquina que servia para levantar água e assim irrigar regiões não atingidas pela água. O Nilo. Mas sua atividade madura como cientista foi plenamente desenvolvida em Siracusa, onde gozou dos favores do tirano Hiero II. Lá ele alternou invenções mecânicas com estudos de mecânica teórica e alta matemática, sempre imprimindo nelas seu espírito característico, uma fusão maravilhosa de ousadia intuitiva e rigor metódico. Arquimedes era primo do rei Herón II, de quem foi conselheiro e responsável pela defesa da cidade. O esforço do rei Hiero era construir uma grande frota e mandou construir o Syracuse, o maior navio da história antiga, que na época de seu lançamento encalhou. Arquimedes, com auxílio de roldanas, que é a única nota histórica sobre o seu uso, compostas por alavancas apoiadas no casco, conseguiu levantá-lo à tona para o fascínio do rei. Reconhecido como um dos maiores matemáticos da antiguidade, ele antecipou muitas das descobertas da ciência moderna em matemática pura. Ele antecipou o cálculo e a análise modernos aplicando conceitos de infinitesimais. Usou o método exaustivo para calcular a área sob o arco de uma parábola com a soma de uma série infinita e, por meio de sucessivas inscrições e circunscrições de polígonos regulares, chegou a determinar o valor aproximado de π. Usando os meios rudimentares disponíveis para o sábio grego, o erro absoluto que ele cometeu no cálculo de π acabou sendo menor que 1 milésimo, 0,0040%. Ele conseguiu mostrar que o volume de uma esfera é 2/3 do volume do cilindro que a circunscreve. Ele foi o primeiro a construir um planetário rudimentar com uma série de esferas representando o sistema solar. Segundo Cícero, ele construiu 2 planetários. O primeiro representava a Terra e as constelações próximas e o segundo era uma representação do sistema solar em que o Sol, a Lua e os planetas faziam movimentos rotacionais e as fases lunares podiam ser identificadas. Além disso, na mecânica, ele definiu a lei da alavanca e é reconhecido como inventor da polia composta. No Egito, ele inventou o parafuso sem fim para elevar o nível da água. Famosa pela descoberta da lei da hidrostática, também chamada de princípio de Arquimedes, que afirma que todo corpo imerso em um fluido sofre uma perda de peso igual ao peso do volume do fluido que ele desloca. Não se sabe se ele já se casou ou teve filhos. Principais invenções no campo da mecânica. Arquimedes foi especialmente distinguido durante o cerco de Siracusa, no qual desenvolveu armas para a defesa da cidade. Entre estas devemos rejeitar a dos espelhos em chamas, espelhos imensos com os quais teria queimado a frota romana em que sitiava a Siracusa. Políbio, Plutarco e Tito Livio descrevem, precisamente, seu trabalho na defesa da cidade como engenheiro, desenvolvendo peças de artilharia e outros artefatos capazes de manter o inimigo à distância. Plutarco, em suas histórias, chega a dizer que os romanos ficavam tão nervosos com as invenções de Arquimedes que o aparecimento de qualquer viga ou roldana nas muralhas da cidade era suficiente para causar pânico entre os sitiantes. O parafuso de Arquimedes, espiral dentro de um cilindro para transportar líquidos, a garra de Arquimedes. O artefato de Arquimedes foi implantado assim que os romanos se aproximaram das paredes. Foi então que a garra de Arquimedes entrou em ação.
Um braço semelhante ao dos atuais guindastes apareceu atrás das paredes e por meio de um gancho de metal os defensores o largaram no navio inimigo e o pegaram, levantando pela proa, o que fez o navio balançar quando a proa estava acima da água causando uma inundação. Atalha. Sistema de polias e correias para levantar grandes pesos. O odômetro, uma espécie de carro que lançava uma bola a cada quilômetro percorrido. Ele desenvolveu a justificativa para a alavanca. Quando Siracusa foi conquistada durante a Segunda Guerra Púnica, acredita-se que tenha sido assassinada em 212 AC. Se por um soldado romano que o encontrou desenhando um diagrama matemático na areia. Dizem que Arquimedes estava tão envolvido nas operações que ofendeu o intruso dizendo, não bagunce meus diagramas. Conta-se uma anedota de que o tirano, suspeitando que o joalheiro o havia enganado ao colocar prata dentro da coroa, pediu a Arquimedes que determinasse os metais de que era composta sem quebrá-la. Arquimedes meditou por muito tempo sobre o difícil problema, até que um dia, enquanto estava no banho, viu que a água transbordava da banheira ao entrar nela. Essa observação inspirou a ideia que lhe permitiu resolver a questão colocada pelo tirano. Se ele mergulhasse a coroa em um recipiente cheio até a borda e medisse a água que transbordava, ele saberia seu volume. Então ele poderia comparar o volume da coroa com o volume de um objeto de ouro do mesmo peso e ver se eles eram iguais. Disse que, movido pela alegria, Arquimedes correu nu pelas ruas de Siracusa em direção à sua casa, gritando Eureka! Eureka! Quer dizer, eu encontrei. Encontrei. Segundo outra famosa anedota, recolhida entre outras por Plutarco, Arquimedes ficou tão entusiasmado com a potência que conseguiu obter com as suas máquinas, capazes de levantar grandes pesos com relativamente pouco esforço, que garantiu ao tirano que, se lhe dessem um ponto de apoio, seria capaz de mover a terra. Acredita-se que, exortado pelo rei a colocar em prática a sua afirmação, ele conseguiu, sem nenhum esforço aparente, por meio de um complicado sistema de roldanas, colocar em movimento um navio de 3 mãos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.